mas eu sei que nós temos aqui muitas pessoas em idade de faculdade, alguns preparando para entrar, alguns já estão dentro, e eu quero me dirigir especificamente a esse grupo. Todo mundo poderá aproveitar alguma coisa, mas esse é um culto de jovens, né? Então, eu quero falar algumas coisas bem específicas e que talvez sejam chocantes para você. Mas eu não vou me preocupar muito se eu vou chocar mesmo, mas paciência. E eu estava muito preocupado sobre o que eu ia falar, porque, a princípio, os primeiros 25 minutos que você vai ouvir não tem nada de Jesus, nem de Bíblia. Então vai parecer que eu estou falando de uma outra coisa e que eu vim aqui para fazer algum tipo de proselitismo, ou enfim. Mas não é nada disso não, tá? E foi muito de Deus, porque ontem o Nau foi lá em casa, e a hora que eu estava fechando o portão para ele entrar, ele achou no chão esse cartãozinho, que eu não sei se caiu da minha Bíblia, da carteira de alguém lá em casa, e esse cartãozinho é da Igreja Água da Rocha. Eu nem sabia que nós temos um cartão desse. Tá? E aqui está escrito assim: Igreja Água da Rocha, servindo a Jesus, conforme a palavra de Deus. Então, eu estava muito temeroso. Eu tinha acabado de escrever a primeira parte do que eu vou dizer hoje, que não tem nada a ver com Bíblia, tá? E de repente eu falava, mas Senhor, será que eu estou acertando? Aí a campainha tocou, era o Nau, e o Nau, olha, alguém deixou isso aqui no chão. E aí então eu vi conforme a palavra de Deus, e eu entendi que eu estou na linha certa, só que vai parecer esquisito. Então, Lia, pode mostrar aí, nós vamos falar hoje sobre o politicamente correto. E eu vou trabalhar esse tema um pouquinho. Que a gente ouve falar tanto e a gente mal sabe o que significa. E eu fui buscar e pesquisar algumas coisas, Deus fez aparecer na minha frente, vídeos que eu recebi de colegas e informações que apareceram naturalmente. Eu não fui atrás da maioria delas, elas vieram até mim e eu entendi que Deus estava conduzindo aquilo que eu vou falar hoje. Então eu vou contar uma história, tá? Uma história que vai para aí 100 anos, tá bom? Mas eu queria que você tivesse atenção. No final a gente vai ligar com a palavra de Deus, se Deus ajudar, né? Deus vai ajudar, amém? O termo politicamente correto, oficialmente, significa tudo aquilo que não é ofensivo, tudo aquilo que não manifesta insensibilidade, ou tudo aquilo que não é discurso de ódio. É uma expressão que você tem ouvido bastante aí, né? Mas, na verdade, essa expressão já surgiu há mais de 80 anos. Ela não é tão recente quanto parece. Ela surgiu na época da Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, o politicamente correto faz parte de uma conversão, de uma tradução do marxismo econômico para o marxismo cultural. É uma aplicação cultural do marxismo, né? Na época da Primeira Guerra, a Rússia tinha acabado de promover uma revolução marxista, comunista, né? E nós tivemos, então, todo o leste europeu, aos poucos, se agregando a essas ideias comunistas que estavam aparecendo ali. E, na verdade, a ideia de Marx, ainda no século XIX, era de que, com o passar do tempo, as classes estariam em lutas cada vez mais constantes. Mas quando aconteceu a Primeira Guerra, o tiro saiu pela culatra, porque o que eles não esperavam é que todas as classes se unissem para defender suas nações. Então, os ricos e os pobres, os patrões e os empregados, estavam todos unidos, lutando pelo mesmo lado. E o que eles achavam que ia acontecer, jamais aconteceu, pelo menos naquele momento. Então, o marxismo deu muito certo, ou pelo menos conseguiu seus objetivos ali no leste europeu, especificamente na Rússia, mas na Europa Ocidental, alguma coisa não tinha funcionado. E eles estavam preocupados com o que estava acontecendo. Põe o próximo aí, por favor, deixa aí. Ok? Então, que algumas pessoas começaram a estudar esse assunto. Então, os primeiros dois que estudaram aí foram Gramsci, põe lá, filha. Isso, muito bom. Gramsci, sei lá, e Lukács, que era húngaro, né? Um italiano e outro é húngaro. E eles começaram a estudar o assunto e concluíram que o problema é que a cultura do Ocidente havia cegado as pessoas de forma que as classes de trabalhadores não conseguiam enxergar a realidade. Lukács foi depois colocado como deputado, deixa lá, como deputado, e ele foi responsável pelo setor de cultura na Hungria, e ele criou... Põe mais um aí, deixa eu ver. Não, deixa aí, volta. Ele criou ali um programa educacional chamado Terrorismo Cultural, isso em 1919, tá? Terrorismo Cultural, que ensinava, entre outras coisas, educação sexual às crianças. A gente não está vendo coisa diferente hoje, mas ela já tem 100 anos.
Tá? Na verdade, o objetivo deles era minar a influência da família e a unidade familiar sobre as próprias crianças. O argumento que estava por trás e que eles defendiam é que era muito mais difícil converter os adultos do que as crianças. Então, eles queriam começar a ensinar os princípios pela infância. Isso está na Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar, é mais fácil. E eles tiveram essa percepção e falaram, vamos começar pela criançada. Então, eles trouxeram para o ensino lá na Hungria, né? De forma que, naquele momento, nas escolas, quem pensasse diferente do que eles estavam ensinando era considerado errado. E ponto. Este sistema dele não durou muito tempo lá na Hungria. A sociedade resistiu àquelas ideias. Só que na Alemanha, apareceu um tal de Felix Weil. E ele quis formar um instituto de políticas públicas, que depois ele chamou de Instituto de Marxismo. Mas naquela época o nome era muito... ia levantar muita polêmica, ia dar muito barulho. Aí ele aliviou e transformou em Instituto de Pesquisas Sociais. Fica um nome mais neutro, ninguém discute. E esse instituto, depois, em 1924, se transformou na Escola de Frankfurt, que é bem conhecida hoje, né? Mas de todos os professores, pelo menos 20 já estavam reunidos nessa época, procurando traduzir, por meio dos seus estudos, os valores do marxismo econômico, que já tinha sido pregado no século XIX, para um marxismo cultural, né? E aí, então, por que você voltou lá, filha? Apagou tudo, isso. O primeiro diretor da escola, Karl Greenberg, no dia da inauguração da escola, disse que eles iriam promover a luta contra a ordem econômica, social e legal herdada da história. Então, você está entendendo, eu já não devia estar falando agora, porque não é hora de falar, o projeto que havia por trás era um projeto de anulação de tudo que foi ensinado antes, especificamente no Ocidente. Parênteses. Não, parênteses, daqui a pouco eu volto. Guarda essa informação aí por enquanto, ok? Depois, então, esse diretor foi substituído por outro na década de 30, Horkheimer, que ele procurou estudar, então, até então a escola trabalhava em cima de economia, e aí ele começou a virar o curso todo para o lado do capitalismo, aliás, para o lado cultural, e querendo combater diretamente o capitalismo. Ele tinha entendido... Horkheimer entendeu que a revolução que eles queriam nunca viria das classes operárias, porque o capitalismo distribuía mais dinheiro, e todo mundo quer dinheiro. Então ele entendeu que esta revolução deveria vir de outro lado, e não pela economia. E então eles começaram a estudar cada vez mais essas questões culturais, né? E aí então eles se aliaram às ideias de Marx, eles aliaram as ideias de Marx com as ideias de Freud. Aí então você vai ficar realmente assustado, porque surgiu, então, a proposta neomarxista, e, então, eles chegaram à conclusão de que as classes dominantes não apenas oprimiam as pessoas economicamente, como também oprimiam psicologicamente. De forma que as pessoas não eram nunca o que elas queriam ser, porque havia uma classe dominadora dizendo como elas deviam se comportar. Então, ele chegou à conclusão de que as pessoas eram, inclusive, alienadas sexuais, por conta dessa alienação econômica. Existe, então, um grupo de pessoas que lideram uma economia mais forte, uma coisa assim, e essas pessoas determinam como você tem que se comportar. E é isso que ele estava falando, então, né? Então, era necessário que houvesse uma revolução cultural. Então, surgiu uma outra pessoa chamada aí, Erich Fromm. Este sujeito, todos na Alemanha, ok? Era um psicanalista, e ele passou a pregar a liberação sexual e a ideologia de gênero. Eu estou falando da década de 20, década de 30. Isso não é coisa moderna. Isso é coisa muito antiga. E você vai falar assim, como é que eu nunca percebi isso? Então, você nunca percebeu, e eu também não, quando eu tinha a sua idade, porque, de uma certa forma, isso não chegava na escola, no nível de ensino médio, na minha época. Hoje chega. Então, por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Hoje chega escancarado. Naquela época era uma coisa mais velada. E foi ele que determinou, ou foi ele que defendeu a ideia de que nós falávamos, azul é cor de menino, rosa é cor de menina. E ele começou a dizer, então, que a questão de gênero não está tanto ligada, a masculinidade e a feminilidade não estão ligadas ao gênero da pessoa, mas a papéis sociais. Então, isso é profissão de homem, aquilo é profissão de mulher, e assim por diante. Então, ele estava combatendo, porque a imposição de masculino e de feminino era uma imposição cultural e não natural.
Até que eu vi a moça tentando fazer a baliza hoje lá no estacionamento. Eu queria ver como é que ia sair dessa hoje. Então, surgiu um outro lá também. Cadê? Meu Deus. Aí surgiu um outro, Herbert Marcuse. E esse sujeito foi o que dilatou, o que expandiu o neomarxismo nos Estados Unidos. Esses três aí, Horkheimer, Fromm, Marcuse e um próximo que vem daqui a pouquinho, segura aí, eu não põe ainda não, chamado Adorno, Teodoro Adorno, que era um músico, publicaram lá nos anos 30 uma obra chamada Teoria Crítica. O objetivo dessa obra era criticar todas as instituições ocidentais. E foi aí que surgiram os estudos de gays, negros, feministas e afins. Então é nessa época, 1930, que surge a noção de politicamente correto. Agora, essa teoria crítica, essa obra não tinha uma linha definida. Se você perguntasse, o que vocês estão criticando? Nada. O que vocês fazem? Nós apenas questionamos a lógica das coisas. Tem uma frase dessa obra que diz assim: a lógica não é imparcial do seu conteúdo. Vou repetir, a lógica não é imparcial do seu conteúdo. Isto quer dizer que a lógica só faz sentido quando ela está ligada ao conteúdo que eu defendo. Então, se o seu argumento vai ao encontro, cuidado, ao encontro de, que tem o mesmo sentido, de encontro a é ir em sentido oposto. Cuidado, ir ao encontro de significa combinar. Ir de encontro a significa entrar em conflito. Se a sua opinião vai ao encontro da minha, então o seu raciocínio é lógico. Se o seu argumento vai de encontro ao meu, o seu raciocínio não é lógico. Isso está na obra, tá? Eu não estou inventando. Essas são frases que estão lá nas obras aí. Então, seu argumento é ilógico se ele combate as minhas premissas. Então, portanto, a teoria crítica caminhava em cima de um conceito de mente dupla. Agora, sabe o que a Bíblia fala em Tiago sobre mente dupla? Capítulo 1, versículo 5, 6, 7, para ele fala: não espere que alcançará do Senhor alguma coisa aquele que tem mente dobre. Está lá na Bíblia. Você tem mente dupla, não espere que você vai alcançar alguma coisa do Senhor. Porque a palavra do Senhor é assim: ou é sim, ou é não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. E o que passar disso vem do maligno. Ok? Aí surgiu um outro homem. Vê lá ali. Passa mais um. Chamado David Horowitz. Esse é americano e ele era defensor notório do marxismo radical nos anos 60. Depois ele desistiu dessas ideias. E ele disse, na verdade, que aquele grupo tinha uma visão que alcançava apenas a necessidade de destruir as bases capitalistas. Mas ele não tinha um plano futuro. Tá, depois que a gente destruir esse costume, o que vem depois? Não sei. Não vou a lugar nenhum. Tá? E depois ele mesmo comenta mais para frente num depoimento que nem eles estavam, os próprios marxistas tinham entendido que o comunismo ou o marxismo nas premissas de Marx jamais funcionaria. Eles mesmos sabiam que aquilo nunca daria certo, mas era necessário pregar uma outra forma de comportamento humano. Então, quando houve a Segunda Guerra Mundial, esses estudiosos todos que estavam na Alemanha foram para os Estados Unidos. Fugiram, obviamente, da guerra, da confusão toda que estava acontecendo lá, e eles começaram a estudar nos Estados Unidos, porque eram pesquisadores, os movimentos culturais e também as questões de preconceito, e lá nos Estados Unidos havia muito, né? Então, nesse momento, o Teodoro Adorno publicou Personalidade Autoritária, e olha o que ele disse, isso já na década de 50, ele disse que os americanos possuíam uma mentalidade, escuta porque a frase é literal, uma mentalidade carregada de traços fascistas. Você tem ouvido isso muito atualmente, né? E, por isso, quem defendesse a cultura deles devia ser considerado psicologicamente desequilibrado. Então, se você concorda com alguma coisa dos Estados Unidos, então você é um débil mental. Você tem problema. Óbvio que tem coisas erradas, mas você acabou de vir de lá e você deve ter visto coisa boa também. Aqui tem coisa boa e coisa ruim. Em qualquer lugar do mundo tem coisa boa e coisa ruim. Ora essa. Mas outro aspecto bonito do politicamente correto é a questão ambiental.
Foi nesse período também que começaram a descobrir ou desenvolver a ideia de que nós devemos ter um relacionamento mais equilibrado e agregador com a natureza. Devemos tratar bem a natureza, devemos nos unir à natureza. E foi por isso, foi muito curioso que nós vimos nessa semana também, apareceu lá acho que no Face da Alice, que agora tem um programa em que eles chamam as crianças para lerem histórias infantis para cachorros que foram traumatizados. Então o cachorro fica numa gaiola, a criança senta de fora com o livro e fica lendo para o cachorro. Tudo isso faz parte desse negócio, sabe? Porque nós somos todos um, nós somos todos a mesma coisa, nós somos todos interligados. Mas a Bíblia fala que o homem foi colocado na terra e Deus deu ao homem a faculdade de governar a terra. De governo. Deus deu ao ser humano o governo das coisas. Isso é o que a Bíblia diz. Então agora eu tenho que ficar lendo para o meu cachorro. Eu vou ler para o cachorro do vizinho, quando ele começa a raspar a porta dela às 2 da manhã também, vou ver se melhor. Quando chegou os anos 60, lá nos anos 50, Marcuse, que está lá o nome dele, lá em algum lugar, né? Ele escreveu a obra Eros e Civilização. E aí ele entendeu que para combater aqueles valores capitalistas era necessário valorizar a alienação. Alienado é aquele que anda fora da curva. Então existia uma cultura, uma série de comportamentos adquiridos por todos, todo mundo fazia a mesma coisa porque era considerado certo, mas alguns andavam fora da linha. E em vez de dizer para esses entrem na linha, ele começou a valorizar esses comportamentos alienados e passou a dizer que eles eram vítimas da sociedade. E quando eles acreditaram que eles eram vítimas, eles começaram a se unir. E o que você vê hoje são os movimentos minoritários fazendo barulho por todos os lados, porque eles querem ser. Quando você junta minoria, minoria, minoria e minoria, embora elas sejam minorias, juntas elas são maioria. E ele teve essa visão lá nos anos 60. Então ele escreveu Eros e Civilização, e ele dizia, naquela época, que a libido devia ser enfatizada e não poderia ser de forma alguma reprimida. Foi por isso que aconteceu a Revolução Sexual nos anos 60 nos Estados Unidos. E quem comprou essa ideia? Os jovens das universidades. Woodstock e as coisas todas que aconteceram depois. E esse homem também, Marcuse, ele defendeu o movimento, da intolerância, ele criou uma expressão, intolerância libertadora. De forma que eu devia ser intolerante a qualquer opinião que fosse intolerante à minha. Então, se você não concorda comigo, e você me disse isso, agora eu vou ser intolerante com você. Porque dessa forma, então, eu conseguiria rebater todo o movimento que fosse de direita, etc, etc. Dessa forma, então, armados com essas ideias, todas as minorias, então, elas defendiam rigorosamente seus valores, e você não tem mais como apresentar um livro que seja verdade. A verdade diz isso. O outro fala assim, você está falando isso porque você é dominador, porque você é opressor. Não, eu estou falando isso porque a Bíblia diz. Então, qualquer pregação de evangelho fica difícil quando você entra num esquema como esse. Só uma intervenção do poder de Deus faz diferença. E sabe, meus queridos, da mesma forma como eles falavam que as pessoas estavam cegas para enxergarem a opressão, hoje as pessoas estão cegas para enxergar a opressão do outro lado. E também não conseguem enxergar, como estão sendo oprimidas também, porque agora elas acham que são donas dos seus pensamentos, mas nunca foram. Agora, então, você não tem mais um padrão de comportamento. Eu não posso mais dizer isso é o certo, aquilo é errado. E Nietzsche já falava isso. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, o certo é relativo, a verdade é relativa. E como tudo é relativo, como é que eu vou apresentar a você uma verdade? Como é que eu vou te apresentar que você é pecador e você vai para o inferno e você precisa de salvação?
E como é que eu vou apresentar que Jesus morreu para que você seja liberto dos seus erros, se você não tem erros, porque você não acha que são erros? Aparentemente eu não estou falando de Bíblia, mas isso afeta diretamente a forma como você vai viver o Evangelho hoje. Como é que você vai viver? Como é que você vai pregar? Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Mas você tem que enxergar em que mundo você está vivendo e como é que as pessoas pensam sobre essas coisas aí, né? Aí ontem, casualmente, encontrei também um post interessantíssimo em que ele fala de 10 casos em que o politicamente correto, só neste ano, foi muito além dos limites. Eu vou pedir para a Lia passar aí. Não mostra ainda, tá, filha? Eles começaram mostrando o filme X-Men. Eu detesto esse tipo de filme. Detesto. Eu acho que ele tem uma carga demoníaca severíssima, tá? Do capeta. Mas ali tem um vilão chamado Apocalipse, imagina só. E esse vilão está lá lutando contra uma personagem virtual feminina. Aí apareceu alguém criticando. Olha lá a crítica lá. Há um imenso problema quando as pessoas eu não sei falar isso, eu nunca consegui dizer isso, eu sei escrever, mas não sei falar, tá? Muito bem. Da 20ª Century Fox, ok? Acham que a violência contra a mulher é a melhor forma de divulgar um filme. Então eles acharam que porque a personagem era feminina, aquilo era uma mostra de machismo. Bom, o pessoal da empresa de cinema pediu publicamente desculpas pela gafe. O segundo caso, a Versace, né, empresa de moda, fez uma propaganda e na imagem tinha um casal interracial. Tinha uma mulher loira, a esposa loira, o marido negro, 2 filhos bem pequenininhos, uma ainda de carrinho, né? Também as crianças negras também. E a ideia era exatamente mostrar a família interracial, isso aí. Mas alguém não gostou. E olha o que escreveu ali. Por favor, retirem esse anúncio da Versace, é constrangedor. O anúncio inteiro é focado na mãe de pele clara. Tanto as crianças como o pai olham para ela impressionados. As minorias são pouco representadas na indústria e quando em comerciais, elas são quase sempre retratadas na sombra, com uma modelo de pele clara. Bom, estavam todos bem vestidos. E a criancinha estava num carrinho de bebê e tinha uma corrente de plástico. Aí eles estavam falando por que a criança estava acorrentada. Vamos lá. Aí alguém falou do Capitão América. Presta atenção. Você tem que ler o mundo. Leia o mundo em que você vive, por favor. Espera aí, volta, tira um pouquinho, Lia. Então, em Guerra Civil, não vi o filme também, eu não tenho dinheiro para muitas coisas. Em Guerra Civil, o Capitão América entra num momento de nostalgia e diz que ele volta ao passado lá e começa a lembrar como ele e o seu melhor amigo, que chamava Buck, né, ficavam correndo atrás de tudo quanto era mulher. Aí tem uma hora que ele dá um beijo na mulher e o outro, assim, isso. Você viu o filme, hein? Então, olha o comentário de uma revista. É um momento doce e humano que os conecta, os rapazes. Mas também é regado de virilidade heterossexual. Se a Disney não está inclinada a dar ao público um herói gay, ela não poderia pelo menos ter deixado para nós o sonho de Buck com o Capitão? O filme Capitão América, posso ler? Eu tenho que correr, vai até às 11 horas, calma lá. Posso ler? O filme Capitão América não saiu da linha quando definiu o relacionamento de Buck e Steve, quando o Capitão dá um beijo em Sharon Carter, enquanto Buck olha de forma positiva para os dois? É uma pergunta retórica, está falando que o filme saiu da linha. O filme jamais podia ter mostrado um herói heterossexual. Ele tinha de ser homo, ou pelo menos deixar a dúvida, para você ficar pensando. Onde está o espaço para interpretação nesse momento? Vamos à frente aí. Escuta essa, então. Universidade de Yale, tá? Os estudantes, eram 200 estudantes da universidade, na faculdade de letras lá. Eles escreveram um abaixo-assinado. E eles enviaram uma petição
ao departamento do curso de literatura para que seja retirado o estudo dos grandes poetas ingleses, pois todos eles são brancos e do sexo masculino. E coitado de Shakespeare, que entrou na onda também. Olha lá o comentário lá, da petição. Olha o termo que eles usam. É inaceitável. Veja que os termos que eles usam são fortes. Não tem nada de meio termo com eles. É tudo assim. É inaceitável que um estudante de Yale que queira introduzir-se na literatura inglesa deva ler apenas autores brancos do sexo masculino. E aí uma estudante brasileira escreveu um artigo de opinião completando. São ensinados a analisar obras literárias canônicas, mas não são ensinados a questionar por que é que são canônicas. Canônicas, para quem não sabe, são aquelas obras assim, ápices, que ninguém questiona a qualidade das suas obras, né? Ou as implicações das obras canônicas, que oprimem e marginalizam as pessoas não brancas, mulheres, trans e gays. Eu duvido que Shakespeare estivesse preocupado com isso quando escreveu. Ou que esse tipo de debate veiculasse no meio em que ele escreveu essas coisas. Eu me recuso, eu estudei literatura, ninguém falava disso naquela época. Isso não vinha ao caso. Entendeu? Você ficou sabendo que no Canadá mudaram a letra do hino? O hino nacional do Canadá mudou a letra. Você sabia disso, Glaucio? Eu não trouxe em inglês, eu trouxe a versão em português. Põe lá, por favor. Aliás, a ideia a tradução era verdadeiro amor patriota em vossos filhos comanda. Mas filhos é uma palavra masculina. Por isso que já tem escola no Rio de Janeiro que no lugar da desinência masculina, ou a, eles colocam um X. Então você não diz mais todos, todas, você diz todos. Porque assim você abraça todo mundo. É uma estupidez sem fim. Entendeu? É uma estupidez sem fim. Qualquer coisa, alunix, pronto, assim você não fala aluno e aluna. Uma grande besteira, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Agora eu estou falando como linguista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, essa expressão em vossos filhos comanda foi substituída por em todos nós comanda, porque nós engloba todos nós, como você percebeu. Isso é fruto daquele primeiro-ministro canadense que todo mundo aplaudiu de pé, porque ele montou um ministério politicamente correto, com X homens, X mulheres, e tem muçulmano, e tem negro, e tem branco, e tem gay, e tem hétero, e tem todo mundo, né? Na minha opinião, o ministério você coloca os melhores. Quer eles sejam homens, quer sejam mulheres, você põe os melhores. É o ministério que vai dirigir um país. Eu penso diferente um pouco, né? Enfim, mas ele pensou lá. Sexto, tem uma brasileira que foi assaltada no Rio Grande do Sul. Ela é aqui de São Paulo, esgrimista, 22 anos. Atleta aqui do Pinheiros. Ela estava saindo do carro, foi visitar uma família e foi abordada por bandidos. Aí ela se desesperou, demorou para entregar o celular, carteira, etc. E quando o bandido estava fugindo já com o material do roubo, ele virou para trás e deu um tiro nela. O tiro atravessou o braço e o ventre. Aí ela passou por 2 cirurgias. Agora veja, ela é esgrimista, ela usa braço, é o esporte dela. Ela teve que colocar uma haste no braço, 10 parafusos. Acabou a profissão dela. Então o jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, fez uma entrevista. E no meio da entrevista perguntaram para ela: o que você gostaria de dizer se você encontrasse essa pessoa que atirou em você? A resposta dela: Lia, eu só consigo pensar em pedir desculpas. Ela foi assaltada, deram um tiro nela, ela quer pedir desculpas. Eu sinto muito, porque infelizmente o que aconteceu comigo é reflexo da sociedade em que vivemos. Eu não sou culpado por ninguém atirar em ninguém. Eu me recuso a levar esse peso sobre mim. Eu ensino boas maneiras, eu ensino educação. Eu dou aula. Eu não ensino ninguém a sair atirando. Eu ensino as pessoas a estudarem e darem a volta por cima. Mas ela está dizendo que ela levou um tiro por culpa dela. Tem uma outra universidade chamada Oberlin College. Diz que é uma sociedade notoriamente progressista. E os alunos lá fizeram uma... Escuta essa aqui, essa é ótima. Fizeram uma petição para proibir os professores de darem nota C, inferiores a C. C lá nos Estados Unidos equivale de 6 a 7,9.
proibido. Eles escreveram aos professores proibindo-os de dar nota inferior a C, porque eles estão se atrapalhando com os estudos, porque eles têm que dedicar o seu tempo para participação e organização de protestos. E nós temos que protestar por isso, por aquilo outro. Então, por favor, vocês não deem menos do que C, porque eu estou lá no protesto, então eu não posso estudar a sua matéria. Mas eu quero diploma no final dos 4 anos. Faça favor de me dar o diploma. 2.000 alunos assinaram essa petição. Não sei. Mas disse que é a universidade onde mais tem protestos. E que eles estão revendo se vão continuar aceitando isso, né? Sabia que surgiu um aplicativo, o Israel deve conhecer, Equitable. Conheceu isso aí? Equitable é um aplicativo lá para o iPhone que divide a conta do restaurante pela dívida histórica. Então, se você é homem branco e você vai com mulher negra ao restaurante, se ela comer um boi inteiro e você comer um prato de purê de batata, você vai pagar mais que ela. Sim, o aplicativo existe para corrigir a má herança do racismo e do patriarcado. Tem uma cidade italiana, estou acabando, tem uma cidade italiana chamada Ventimiglia, no noroeste da Itália. Ela recebe 50 refugiados muçulmanos por dia. Na verdade, eles usam a cidade como passagem para chegarem à França. Então tem muito muçulmano dormindo na rua. E eles começaram a receber essas pessoas nas suas casas, em algum lugar, e inclusive as igrejas católicas estão abrindo as portas. Teve uma cidade lá em que o padre mandou tirar o altar da igreja e colocou camas para os muçulmanos. Mas nessa cidade especificamente, escuta essa, os paroquianos, eu não sou católico, aqui ninguém é católico, mas os paroquianos foram proibidos de rezar dentro da igreja para não ofenderem os muçulmanos que estão lá dentro. Aí quando eles foram reclamar com o padre levou-os para orar em outro lugar. Claro, não vai perder a vida, né? Vai explodir a igreja. Ai. Eu queria ler a última. Isso não é politicamente correto o que ele está fazendo aqui. Parece absurdo tudo isso que vocês estão ouvindo, que nós temos que ver com isso. Eu quero notificar vocês, porque eu assisto muito a questão política. Como eu não tenho muita coisa que fazer, então, eu tenho que fazer. Mas, então, eu tenho assistido. Eu quero dizer para vocês, a maior parte, 99% das leis brasileiras estão sendo feitas em cima destas ideias e vão afetar a nossa vida. Vocês talvez não tenham conhecimento disso. Você está rindo, está achando absurdo. Mas aqueles que estão lá não têm coragem de se opor a essas ideias. E quando eles vão votar uma coisa que eles acham que não é muito importante, eles dão o sim. Esses projetos passam e vão afetar a nossa vida cada vez mais. Agora eu vou mostrar um problema de matemática, tá bom? Saiu no livro de álgebra. O problema é assim. Débora, resolva a conta. Lia, faz favor de pôr aí. Ó, leia o problema. Você quer planejar um café da manhã nutritivo. É necessário que tenha 500 calorias ou mais. Certifique-se que suas escolhas ofereçam um café da manhã razoável. Obviamente é uma questão, então, em que você vai procurar cálculos diferentes para chegar a 500. Bagel branco, 195 calorias, cereal, uma xícara, 102, suco de maçã, um copo, 123, suco de tomate, um copo, 41, ovo, 75, uma xícara de leite, 150. Uma professora PhD, 20 anos de magistério, já de Portland, pegou esse exercício não para resolver o cálculo, mas para questionar o enunciado. O comentário da professora, por favor, quase não cabe no slide. Pode pôr. Eu vou ler. Vai com calma. Posso ler? Vai lá. Em primeiro lugar,
A forma como o problema está colocado sugere que um café da manhã consiste de opções e que o leitor tem escolha entre o que selecionar para a refeição. Apesar disso poder ser a realidade para alguns estudantes, há também muitos outros que recebem refeições gratuitas ou com preço reduzido nas escolas e, por isso, não tem escolha no que é servido. Portanto, esse problema não serve, porque nem todos podem escolher. Então, ele é um problema que discrimina pessoas. É isso que ela está dizendo. Não, ela é PhD em matemática. Além do mais... Então, exatamente, uma vez na vida, né, David? Além do mais, pelo menos no sonho, este café da manhã é típico do que é consumido em lares americanos, apesar de, como foi apontado por um participante, as pessoas realmente tomam suco de tomate no café da manhã. E se fosse Coca-Cola, qual era a diferença? O exercício não é disso, droga. Foi notado que poucas opções parecem ser integrais, com a possível exceção do ovo e talvez do cereal. Em vez disso, a ênfase está em comidas processadas, que faz mal, né? Além disso, o que é enfatizado no problema não é o conteúdo nutricional, mas as calorias associadas com cada alimento. As instruções, usando as palavras nutritivo e razoável, presumem alguma coletividade, acordos subentendidos do que esses termos devem realmente significar na prática. Ele está questionando a subjetividade dos termos. Finalmente, a inclusão de leite presume-se que seja de vaca. Na lista de opções para um café da manhã nutritivo, falha em reconhecer o fato de que a maioria da população do planeta, aproximadamente 60%, é intolerante à lactose. E aí ela coloca a fonte. E são os brancos, pessoas de descendência europeia, que primariamente são capazes de digerir leite. Logo, eu sou branco e não digiro. Logo, ao considerar quem os autores tinham em mente quando escreveram esse item, parece que o público-alvo eram crianças brancas de classe média. Olha, eu não como nada disso, detesto suco de tomate, eu passaria fome com isso, não como ovo pela manhã, prefiro bacon, não tinha bacon nas opções ali, ok? Uma boa panqueca, mas eu posso falar que eu não consigo tomar leite, me faz muito mal, e se esse exercício passasse na minha frente, eu simplesmente acertaria a conta e entraria na escola. Só isso que eu queria. Você dá risada, meu querido. Você não pode nem fazer um exercício de matemática. Tinha um outro exercício que falava sobre uma viagem a Paris. Você foi a Paris e você gastou tanto para andar de trem, e tanto para subir na torre, e tanto para... Aí ela fala, o enunciado falha porque não pensou nas despesas de hotel, não pensou no traslado, não pensou na viagem, não pensou no passaporte, não pensou no visto, e, portanto, parece que qualquer um pode ir a Paris. Isso não é verdade, poucos podem ir a Paris, e, portanto, o exercício desse não podia estar num livro. Essa professora. Faz a conta logo e vê quanto, porque a pergunta era quanto que gastou, entendeu? Só isso, era só somar o valor. Faz logo a droga da conta. Desculpa, Simone, é que eu olho e falo, meu Deus do céu. Ó, deixa eu falar de coisas mais bonitas. Lia, vamos para frente. Espera aí. Eu não vou aqui questionar o politicamente correto. Ele já está aí. Ele já está aí. Mas eu quero trazer uma luz sobre essas coisas. E eu quero discutir com vocês o que isso tem a ver com o Evangelho. Por favor, o que Jesus tem a ver com isso? Ou como nós vamos encaixar ou trabalhar como servos de Deus no mundo, em que se você entrar com o pé direito, então você é de... se você entrar com o pé esquerdo, então você é de outro jeito. Para com isso, porque você entrou, isso que é importante. Entendeu? Eu quero mostrar um vídeo para vocês. O vídeo é muito longo, depois você pode procurar na net, mas eu vou ficar com 2 minutos e 10 do vídeo só. Eu queria que você visse, espero que dê para colocar o som, não sei se foi colocado. Para aqueles que entendem inglês, para quem não entende inglês, tem a legendinha. Espero que você consiga ler também. Diana Jensen. Vocês sabem quem é essa senhora? Então, ela vai contar a historinha dela.
Mas eu vou ficar nos 2 minutos e 10 por causa de uma frase que ela solta ali. Essa foi uma palestra feita por ela na Austrália, tá? Não sei em que lugar da Austrália, quem era o público, mas eram pessoas importantes, sem dúvida, e ela faz a palestra dela. Tá pronto aí, Lia? Então tá, solta lá no comecinho, você vai ouvir palmas, esse é o momento de acertar o volume, e depois a gente vai em frente aí, com Diana Jensen. Posso subir um pouquinho o volume? Obrigado. 2008, hein? I'm adopted, and my biological mother was 17, and so was my biological father. She was 7.5 months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline salt solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, I didn't arrive dead, but alive on April the 6th, 1977, in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. Ok. É isso aí. Você vai lá, tem 15 minutos e fica vendo depois. Eu acho muito legal que ela disse assim, 2 coisas que me chamam a atenção. Que dizer o nome de Jesus Cristo em certos lugares não é politicamente correto. E não é porque Jesus divide as coisas entre sim e não. Jesus nunca ficou em cima do muro. Nunca. Jesus sempre falou a verdade a quem tivesse que falar a verdade. A todos, portanto. A segunda coisa que me chama a atenção nesse vídeo, quando ela disse que ela não foi mantida viva para deixar as pessoas confortáveis. Por que você foi salvo em Jesus e por que você está nessa época vivo? O mundo está aí, eu creio que nós estamos nos últimos dias e eu acho que isso não é possível de impedir, porque eu penso que Deus determinou que seja assim. Mas enquanto Deus determinou, por que Deus permitiu que nós estivéssemos nessa época? Por que Deus não permitiu que estivéssemos na época de Wesley? Não sei. Mas uma coisa, Jesus, Diana Jensen e todos nós fomos enviados por Deus para não deixar as pessoas confortáveis. Do mesmo jeito como elas não nos deixam confortáveis. Para anunciar, como fez João Batista, que o tempo final está chegando e que é tempo de se arrepender dos pecados. E entre esses pecados está essa aceitação cega, essa onda de pensamento que foi criada. Agora deixa eu contar uma novidade. Ela não foi criada para combater a cultura ocidental. Ela foi criada para combater a fé cristã, porque a cultura ocidental deriva do cristianismo. A cultura do Ocidente inteira está baseada nesse livro. Houve muitos desvios. Há muito erro hoje na cultura ocidental, mas ela nasceu na Bíblia. Ela nasceu na Bíblia. E é por isso que esse tipo de pensamento tem que ser condenado por qualquer crente. Porque ele vai nas bases. Foi Deus quem instituiu
a noção de família. Escute o que eu estou falando, em nome de Jesus. Foi Deus quem instituiu a cadeia de autoridade familiar. Eu não inventei isso. Foi Deus que fez assim. Foi Deus que disse em Romanos 13, por meio da boca de Paulo, que se deve obedecer às autoridades. Foi Deus que disse, por meio de Samuel, que rebelião é como feitiçaria. Foi Deus que disse que não haverá idólatras na sua presença e que só existe um caminho, que é Jesus. Foi Deus que disse que ladrões, corruptos, mentirosos e impuros não estarão na sua presença. Foi Deus que disse. Foi Deus quem estabeleceu os padrões de comportamento sexual na Bíblia. Tem padrão e foi Deus que definiu. Ou Deus não escreveu a Bíblia e nós estamos perdendo o nosso tempo. Ou Deus escreveu e aquilo é verdade e eu não posso engolir o resto. E eu não posso mais ficar, eu não tenho o direito diante de Deus de ser salvo por Ele e ficar em cima do muro. Isso vai me custar a vida. Mas o Senhor vai me receber na glória. Não foi diferente com Estevão, não foi diferente com tantos santos que se posicionaram ao lado da Bíblia. O politicamente correto combate e anula o meu direito de dizer que a Bíblia é verdade, de defender o que está escrito na Bíblia e, inclusive, de eu usar os meus argumentos como premissas bíblicas. E quando eu digo o que a Bíblia fala, eles se viram contra mim. Eu tenho um colega que vocês conhecem bem lá na escola. Ele é combatidíssimo. Mas ele fala a Bíblia. E tem hora que ele começa a falar a Bíblia e os caras começam a bufar nas cadeiras. Aliás, alguns crentes começam a bufar nas cadeiras também. Quando ele fala contra aborto, por exemplo. Quando os crentes lá da sala deviam estar orando, porque Deus desse poder para ele, graça para os outros se converterem. Agora, hoje, as igrejas estão tentando o quê? Se valer do politicamente correto em seus cultos. Para quê? Para atrair pessoas. Quem sabe a pessoa no nosso meio se sinta confortável e com o tempo a cabeça dela mude. Deixa eu te contar um segredo, meu querido. Se nesse tempo a cabeça dela não mudar e Jesus voltar, ela vai para o inferno. Ela pode ter ficado aqui na igreja 10 anos. A cabeça dela não é a cabeça que tem que mudar, é o coração mesmo. A cabeça vai mudar quando começar a entender o Senhor. Não adianta ficar eu me sinto bem na igreja. E o coração? Então, essa segunda-feira, fiquei sabendo que uma das grandes igrejas aqui de São Paulo promoveu uma segunda-feira musical. E eu pensei que era uma banda evangélica. Pois botaram lá dentro da igreja Super Combo para tocar. Já tinha ouvido falar em Super Combo? Então, eu não conhecia. É uma banda do mundo. Botaram lá dentro. Aí o cara que é crente posta lá, melhor programa da noite, eu não sabia o que fazer na segunda-feira. Foi de Deus. Eu fui para a igreja lá de graça para assistir o mundo dentro da igreja. Porque é de graça. Então me conta, por que foi que Deus fez chover fogo do céu sobre Nadab e Abiú mesmo no Velho Testamento? Me diga você. Porque levaram fogo estranho para o altar da igreja. Meu Deus do céu. Eu estou quase pedindo a Deus que mande fogo lá na igreja também. E se vocês estão vendo, me perdoem. Não perdoa não, converta-se. Você sabe o que fez Esdras? Esdras reconstruiu o templo em Jerusalém. Neemias reconstruiu os muros. Esdras deu uma viajada e quando ele volta, os sacerdotes estavam casados com mulheres ímpias. Naquele meio tempo que ele passou fora, casaram os sacerdotes com as ímpias. Sabe o que Esdras fez? Mandou descasar todo mundo e mandar as mulheres embora. Não tem mistura. Não tem mistura. A Bíblia não tem essas coisas. Mas nossa, mas é uma família. O que Deus disse? O que Deus disse? Então hoje eu trouxe uma sugestão. É que a gente não vai ter tempo, porque já são 8h30.
pena. Mas fica a sugestão. Quem sabe um dia a gente faça. Eu quero ler 10 passagens com você. 5 minutos cada uma. Não, menos. E eu quero ver como é que Jesus seria se ele fosse politicamente correto na Bíblia. Abra em Lucas capítulo 12. Eu vou ler 11 passagens com essa. Já cheguei ao final, viu, pessoal? Já passou até que mais rápido que você pensava, né? Lucas capítulo 12. 12:49. Você quer ver uma coisa escandalosa? Jesus falando? Não, peraí, volta aí, Lia. Ainda não. Isso. Lucas capítulo 12 fala assim, ó. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quiser, Jesus falando, bem quisera que já estivesse a arder. Gente, é de espantar que Jesus já estivesse assim, pelas tampas, com o pecado no mundo naquela época. Bem quisera que já estivesse a arder. Eu tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, está falando da morte dele, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que eu vim trazer paz à terra? Você achou que Jesus veio para trazer paz à terra? Você achava isso? Não. Eu vou lá afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos uma casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Jesus veio para trazer divisão. Porque quando você abraça Jesus, você diz não para o resto. Não tem como. Não tem como. Eu quero conciliar. Jesus não disse isso. Jesus disse outra coisa. Eu vivo uma realidade que é exceção. Eu sei que é exceção. Nasci num berço cristão, meus pais estão aqui, minha mulher, meus filhos. Eu sei que eu sou exceção. Mas a palavra de Deus não trata com exceção, trata com todos. Jesus veio para trazer divisão. E as pessoas dividem-se em famílias mesmo. Veja quantos muçulmanos têm se convertido, que Jesus, ele mesmo está aparecendo para os muçulmanos em sonhos, em visões, em lugares inimagináveis, e muçulmanos que se convertem, portanto não mais muçulmanos, estão sendo expulsos de suas casas e de suas famílias, porque Jesus veio trazer divisão, e é isso que vai acontecer. Nossa. Essa é difícil, né? E é legal porque não há limites para o poder de Deus. Se a gente não conseguir chegar, Jesus, ele mesmo vai lá e vai falar. Demais isso. Agora eu quero imaginar. Eu não tenho como. Eu ia fazer isso em grupos, vocês iam ter que ensinar aqui na frente, mas a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje. Eu falei que era longo, né? Mas então vamos pelo menos imaginar as cenas aqui. Lucas, capítulo 3, versículo 7 a 9. Eu vou caminhar pelos evangelhos um pouquinho, tá? Lucas 3, 7 a 9. Imagine João Batista pregando para aquelas pessoas, e aquelas pessoas então querem descer as águas para serem batizadas. Olha o discurso de João Batista. Você vai ter que ser rápido agora, tá? Dizia ele às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras. Não é politicamente correto. Não foi politicamente correto. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Acho que se fosse nos dias de hoje, João teria dito assim: vamos fazer o seguinte, vocês batizam aqui, mas depois, para não pegar mal, porque já vieram até aqui, já estão na fila mesmo, né? Mas depois a gente vai conversar lá no canto. Eu tenho uma equipe de discípulos que vai tratar do seu problema lá, tá? Mas a gente não vai colocar o seu nome na lista, porque pode ser que você não tenha entendido bem o que é. Não teve nada disso, não. Ô, seus malandros, o que vocês estão aqui querendo descer na água para ficar bonito na fita? Vocês não se arrependeram? Sua vida não mudou? Minha vida não tem que mudar? Tem sim. Tem sim. Tua vida tem que mudar. Cadê os frutos do arrependimento?
Cadê o João politicamente correto? Me mostre, Mateus capítulo 15. Então, nós temos aqui o caso da mulher cananeia, a partir do versículo 21, né? Aquela mulher não era do povo de Israel, ela tinha uma filha endemoniada, ela precisava do socorro de Jesus. Os discípulos foram pedindo, no versículo 23, que ele atendesse logo aquela mulher. E olha o que Jesus respondeu no versículo 24. Eu não fui enviado para eles, não. Eu fui enviado só para as ovelhas da casa de Israel. Xenofóbico. Jesus xenofóbico. Só atende judeu. Jesus não atende os outros. Está errado Jesus aí. Eu estou falando sério, meu querido. Uma dessas pessoas que analisam um problema de matemática desse jeito, vai falar isso, que Jesus tinha problema de xenofobia. Então, pois é. Aí então, olha aí. Ela vem e adora, se prostra diante do Senhor e o adora, e Senhor socorre-me, ele fala... Não é bom tomar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Machista? Chamou a mulher de cachorrinha? Porque nós só conseguimos enxergar esta dimensão. Jesus estava interessado em ver a manifestação da fé daquela mulher. E o caso dela era tão grave, que para ela não tinha problema se chamasse de estrangeira, se chamasse de mulher, se chamasse de cachorra, de pulga, do que quer que chamasse, ela continuar adorando o Senhor. Eu não estou nem ligando para o Senhor, se você quer me chamar de cachorra, desde que o Senhor me dê migalhas do seu poder, está valendo. Senhor, mulher, grande a tua fé. Naquele instante, a filha foi liberta. Esse testemunho seria na Bíblia, se Jesus fosse o politicamente correto da época. Para frente. Ela aceitou, né? É verdade, ela se colocou nessa posição, né? Ah, não, ela é coitada, ela não é instruída, ela não é, né? Coitada, ignorante. Capítulo 16 de Mateus, versículo 21. Então imagine isso aqui. O Pedro tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus tinha dito que Pedro era bem-aventurado, porque Deus tinha se revelado para Pedro e deu aquela informação. Jesus falou, o Espírito Santo falou com você, Pedro. Então, versículo 21. Agora que eles sabiam que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, no versículo 21, Jesus começa a dizer para os discípulos que ele precisa morrer, que ele vai para Jerusalém, que ele vai sofrer muitas coisas, que os sacerdotes vão prendê-lo, e que ele seria morto e depois ressuscitaria. Aí o Pedro ficou condoído, né? Porque Jesus falou, eu vou morrer, eu vou sofrer. Aí o Pedro quis, acho que repreendeu o espírito de morte em Jesus, não sei, né? Falou, tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai acontecer jamais. Não vai acontecer isso com você, de jeito nenhum. Sai pra lá, Satanás! O mesmo Pedro que teve a revelação de Deus, de quem era Jesus, Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está dizendo que Pedro está falando sobre a influência de Satanás. Mas a pessoa que interpreta mal as coisas de Deus, vai falar, tá vendo? Jesus chama a pessoa de capeta. Tu és para mim pedra de tropeço. Quantas vezes na igreja a gente não pode chegar para a pessoa e falar, olha, você está sendo usado, eu nunca falei, mas eu tenho algumas pessoas que gostariam de falar, você está sendo usado pelo diabo. Mas é verdade. É verdade. E deixa eu te contar uma coisa, nós somos crentes, nós somos salvos em Jesus, graças a Deus, nós vamos para o céu, mas às vezes o diabo usa as nossas vidas. Mas a gente não tem coragem de falar assim, você está sendo instrumento de Satanás. Porque não é politicamente correto falar uma coisa dessas. E aí o papai já falou algumas vezes, mas o pessoal, não sei se muitas das coisas que o meu pai prega, vocês entendem, algumas entram por aqui e saem por ali. Mas eu era adolescente quando na Igreja do Brasil vi esse testemunho que ele já contou aqui. Nós somos muito assim, polidos, mas houve um caso de uma tribo indígena em que eles eram muito certos e honestos no tratamento das coisas de Deus. E eles iam fazer a ceia. Mas a Bíblia fala que se você tem algo contra o seu irmão, você não pode tomar ceia. Tem que tratar primeiro. Está na Bíblia isso. E quando foram tomar a ceia, um índio levantou e falou, eu não vou poder tomar ceia. Eu me recuso a tomar ceia.
Mas por quê? Porque você aí do outro lado, você fez aquilo, você falou aquilo outro, porque você me ofendeu, porque eu não lembro qual era, não entrou em detalhes. No meio da roda, a tribo toda, você e eu estamos de acordo por causa daquilo, aquilo. Trataram a questão, tomaram a ceia. Na frente de todo mundo. Já pensou se a gente fizesse uma igreja? Ah, não é politicamente correto, mas é bíblico. Mas é verdade. Mas é verdade. Só que eles praticaram a Bíblia. Lucas, capítulo 19. E lá está o Zaqueu. Tá. Pedro Paulo. Eu não serei politicamente correto. Fica quieto. Mas não direi. Então você tem a história de Zaqueu aqui. Então Zaqueu queria ver Jesus passando. Eu não conseguia ver porque ele era anãozinho. Não, ele era baixinho. Anãozinho não. Ele era baixinho. Aí ele encontrou uma árvore, subiu na árvore para ver Jesus. E quando Jesus passa por ali, para embaixo da árvore, ninguém tinha visto Zaqueu em cima da árvore. Precisava falar? Ô Zaqueu, desce daí que eu vou comer na sua casa. Jesus expondo as pessoas. E expondo implicitamente o motivo de Zaqueu estar lá em cima. Isso é bullying. Isso é bullying. Eu não estou ridicularizando. Eu estou aqui fazendo piada, mas isso é verdade. Qualquer pessoa fala assim, por que chamou pelo nome? Está expondo a pessoa. Você não pode expor as pessoas. Ah, meu querido, pare com isso. Jesus foi mais exposto do que todos nós. Ele foi nu para a cruz. Ele carregou o pecado que era meu. E Jesus disse que aquele que o confessar publicamente diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. E aquele que o negar diante dos homens, ele o negará diante do Pai. E nós estamos preocupados com a nossa exposição. Na verdade, a gente está preocupado com a nossa imagem diante dos outros. Nosso problema é de vaidade, nada de bullying. Nosso problema é de vaidade. Mas isso ninguém fala. Então, eu fico pensando na história de uma outra mulher, capítulo 11, Lucas, vamos lá ali, 11, versículos 27 e 28. Eu acho essa história tão legal. Jesus estava contando como é que funciona esse assunto, né, de você libertar uma pessoa, o espírito vai para lugares áridos, o demônio, aí quando um dia ele volta para casa, encontra a casa varrida, ornamentada, e traz 7 espíritos junto com ele e tal, e no meio dessa doutrina toda que Jesus estava contando, levantou-se uma mulher. Versículo 27, olha o que ela falou. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Eu acho que é o primeiro culto a Maria que acontece na Bíblia, na história, né? Tentaram cultuar Maria logo do começo, Jesus não tinha nem morrido ainda. Bendita a sua mãe. Na cara de todo mundo. Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Acabou com a palavra da mulher. Na frente de todo mundo. Deu um coice, foi isso mesmo. Deu um coice, vamos parar com esse papo, nada de adorar minha mãe, não. Jesus não era muito politicamente correto, sabe? Ele falava as coisas na bucha. João, capítulo 4. Agora, entenda o que eu vou falar. Presta atenção. Em nenhum momento eu estou aqui dizendo que você tem que ser grosseiro, mal educado, ok? Que você tem que falar sem amor com as pessoas. Eu não estou dizendo isso. Jesus não me autoriza a perder o amor por ninguém. Jesus não me autoriza a destratar ninguém. Jesus não me autoriza a fazer discriminação de ninguém. Jesus me ordena a amar as pessoas. Mas eu tenho que dizer a verdade para elas. E eu tenho a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu tenho a verdade. E eles não têm. Se você não enxergar isso, você nunca vai confrontar o erro, meu querido. E o seu amigo, sua amiga vai para o inferno com seus erros todos. João capítulo 4, a mulher, né, samaritana, no versículo 16, depois de falar de uma opção de coisa, da água, eu quero beber água, não quero beber água e tal, Jesus falou, vai, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu, eu não tenho marido. Você falou muito bem, porque você já teve 5.
E esse com quem se vive agora não é teu marido, não. Não pode expor. O que é isso? Tá apontando o erro do outro. Ela podia até falar assim, mas daí, eu faço o que eu quero, a vida é minha. O que você tem com isso? Isso que ele está fazendo está errado. Você já teve 5 maridos, matou os 5, deve ser. E agora... Né? Não sei. A Bíblia não fala o que aconteceu com eles. Né? Mas esse com quem você está vivendo agora não é teu, não. Não é teu marido. Não sei se era marido de outra. A Bíblia não fala. Jesus nunca deixou de colocar o dedo na ferida. O dedo na ferida dói. Mas para curar, às vezes tem que pôr o dedo na ferida. Às vezes para curar tem que pôr o dedo lá. E Jesus era mestre em pôr o dedo na ferida dos outros. E foi na linha. Agora, se ele fosse politicamente correto, ele falava, então, você não tem marido? Chama os seus conhecidos, então. Chama quem estiver ali perto. Não. E olha só, presta atenção. Porque Jesus revelou a mulher, e Jesus revelou o que se passava na vida dela. A mulher vai para a cidade e fala para todos os homens. Isso que é mais curioso. Olha, eu acabei de encontrar um homem que falou tudo o que está acontecendo na minha vida. Bom, quer dizer que todo mundo sabia o que acontecia na vida dela. Era público. O assunto era público. Um homem que revelou tudo o que acontece na minha vida. Será que ele é o Messias? Os homens foram. E diz que muitos se converteram naquele dia, por causa do testemunho daquela mulher. Porque Jesus expôs o erro dela. A gente fala, não expõe o erro. Não exponha o erro, não exponha. Vai ficar exposta a pessoa, vai ficar exposto isso, vai ficar exposto aquilo. Meu querido, nós queremos cura. Nós queremos cura, nós queremos saúde, nós queremos bênção, nós queremos a presença. Vocês estão cantando aqui, eu quero o Espírito Santo, eu quero mais de Jesus. Vocês cantaram, eu quero Jesus o tempo todo aqui em mim, mas se Jesus entrar, esses conceitos vão sair. Você quer mesmo Jesus? Porque os conceitos vão ter que sair. Quer mesmo? Amém. Vocês estão falando amém. Você sabe o que significa amém, né? Não tem outra tradução para isso, ok? João capítulo 6. João capítulo 6 é uma discussão enorme que eu não vou explicar agora aqui. Mas no versículo 41, Jesus começou a falar que ele era o pão que desceu do céu. O que Jesus estava defendendo é que ele era enviado de Deus. Assim como o maná era enviado de Deus para o povo de Israel, Jesus foi enviado por Deus para alimentar as pessoas com a sua vida, com a sua carne. Depois ele começa uma coisa muito estranha, dizendo que as pessoas tinham que comer a sua carne, beber o seu sangue. Eu não sei se algumas pessoas acharam que era um ritual de antropofagia, alguma coisa desse tipo, porque diz que as pessoas não entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Quando chega no versículo 60, alguns discípulos falaram, esse discurso é muito duro, não dá para ouvir não. Mas o que eles estavam discutindo, que era muito difícil de ouvir, não é se tinha que comer a carne e beber o sangue. O que era muito difícil de ouvir é que Jesus veio de Deus. Tinha discípulos duvidando de que Jesus veio de Deus. Jesus podia ter dito para eles, fique aí mais um tempo que vocês vão se acostumando, quem sabe de repente a ideia pega. Olha o que o Jesus falou, versículo 61, isso vos escandaliza? 62. O que será então se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Porque essa era a discussão. Vocês estão escandalizados porque eu disse que eu vim do céu? Como é que vai ser quando vocês me virem subir para o céu? O que vocês vão falar? Como é que vocês vão se defender? Como é que vai ficar essa conversa? Aí ele fala, o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. E as palavras que eu tenho dito são Espírito e vida, mas tem descrentes entre vós. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, os que não criam e quem o havia de trair. Aí no versículo 66, muitos discípulos o abandonaram e não davam mais com ele. Então Jesus perguntou, Jesus podia ter dito para ele, gente, vamos dar uma maneirada aqui no discurso, porque está indo muita gente embora. Perdi muitos discípulos depois dessa pregação, o sermão foi difícil. Algumas pessoas saíram daqui, ficaram escandalizadas com a palavra. Vamos dar uma maneirada, porque está perigoso. Ao contrário, versículo 67. E aí, vocês querem ir embora também? Bom, aproveita agora, a porta está aberta. Aí Simão Pedro falou, Senhor, para que nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Pedro falou, eu sei que você veio de Deus. Eu sei de onde o Senhor veio.
E aí ele fala, eu não escolhi 12, um de vocês é o diabo, viu? E Jesus sabia que tinha o traidor ali no meio. Isis veio pregar aqui no começo desse ano. Houve lamúrias, gritarias e reclamações por todos os lados. Mas uma pessoa que saiu da igreja falou assim para mim, você ouviu essa pregação da Isis? Isso não pode. Aí eu respondi para a pessoa, triste, mas eu falei para a pessoa, mas o que a Isis pregou está fora da Bíblia? A pessoa saiu da igreja não por causa da palavra da Isis, a pessoa saiu da igreja porque o coração ficou dolorido. Porque tinha afetividades envolvidas. Não pela pregação. Porque a Bíblia fala mesmo, se você tem dentro da sua igreja uma pessoa que insiste em pecado de forma desordenada, essa pessoa tem que ser repreendida publicamente e tem que ser exposta. Está na Bíblia. E você tem que fechar a porta da sua casa e falar assim, enquanto você não se arrepender, você não entra aqui. Não é porque eu não quero a pessoa, é porque eu quero a pessoa. Eu quero muito sua amizade, converta-se. Essa atitude que está lá, que Paulo fala, não é uma atitude de exclusão. Ela é uma atitude de resgate e de amor. Eu amo sua vida e quero muito sua amizade comigo. Mas aqui nós temos um problema sério. E eu não vou transigir os valores de Deus. Eu já falei isso na minha casa para filho meu. Eu já falei para meus filhos. E eles sabem disso. Se vocês um dia, porque eu não crio os filhos para mim, eles são do Senhor. E um dia eles vão ter as suas vidas. E eu já disse para eles. Se um dia você resolver que você vai andar em algum lugar, você vai por sua conta. Mas você não conte com o meu apoio para nada. O meu apoio você não terá. O meu amor terá sempre. Sou pai. Gerei 3 filhos. Mas eu jamais vou apoiar se andar fora da palavra. Não vou apoiar. E fez muito bem o pai daquela cantora, cujo nome eu já esqueci. Aquela dos Estados Unidos, da Katy Perry. Fez muito bem o pai dela, porque ela sai de dentro da igreja para cantar no mundo, se expõe daquela forma lasciva, suja, e ele fala. Hein? Endemoniado. Ele falou desse jeito. Ele é pastor de igreja. Ele não foi politicamente incorreto. Ele foi bíblico. A escolha é dela. Ele é endemoniado. Né? Ele falou. Estava fora de si. Escreveu um livro sobre isso. Ele precisa se posicionar. Ele precisa se posicionar. E só vai expor mais. Né? Um dia ela vai aparecer diante de Jesus. Eu não sei o que ela vai dizer. Tomara que seja resgatada antes, né? Amém? Mulher adúltera, João capítulo 8. Estou terminando. Aparece aquela mulher adúltera, né? Aquilo era um estratagema muito mal feito pelos judeus, porque pela lei, para falar a verdade, não era para apedrejar sua mulher, era para levar o homem, que se ela foi tomada em flagrante, tinha um homem junto. Por que o homem não foi levado para ser apedrejado, ninguém fala, né? Então era uma tremenda armação para pegar Jesus no pulo. E Jesus sabia muito bem dessas coisas. E é por isso que Jesus falou, o que a lei manda? Manda apedrejar. Então tá, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava dizendo que você não tem que julgar o pecado da pessoa. Ou que o pecado não deve ser julgado. Vamos falar assim. Em nenhum momento Jesus estava falando isso. Mas Jesus sabia que a coisa estava sendo feita do jeito errado. Então ele não toma partido. Jesus nunca vai compactuar com corrupção, com inverdade, com meia-verdade. Jesus não compactua com essas coisas. E eles insistiram na pergunta, então ele falou isso. Aí as pessoas foram saindo, aos poucos, e você sabe no final. Como é que Jesus fala com essa mulher? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém. Então também eu não vou te condenar. Se ele fosse politicamente correto, ia acabado aí a conversa. O que ele falou? Tá, vai embora. Para de pecar. Jesus sabia que ela estava fazendo isso mesmo. E algumas pessoas então resolvem distorcer essa palavra para dizer então que Jesus estava mais perto da pecadora do que do santarrão que vem na igreja. Que já é também a deturpação total do evangelho. Né? Jesus disse para não pecar mais.
E é isso que a gente fala, né? Para quem anda errado. Então, nesse capítulo mesmo, no versículo 31, começa um assunto sobre a paternidade. Jesus está falando que que aqueles judeus que creram nele, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles falam, nós somos filhos de Abraão e não somos escravos de ninguém. Jesus fala que eles eram escravos do pecado, não das pessoas, né? Depois fala, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas o meu pai é Deus. E aí eles falam, nós somos filhos de Abraão. Aí ele fala, se vocês fossem filhos de Abraão, então vocês vão praticar a obra de Abraão, mas vocês querem me matar. Abraão temeu a Deus. Vocês estão fazendo a obra do vosso pai. Aí eles falam, não, nós temos um pai que é Deus. Deus fala no versículo, Jesus fala no 42, se Deus fosse o vosso pai, vocês iam me amar, porque eu vim de Deus. Então no 44 ele solta a bomba. Vós sois do diabo. Já pensou? Eu tenho alguns alunos que eu gostaria de dizer muito isso para eles. Você é do cão. Nossa, é verdade, Shen. É verdade. O que eu já tive de aluno que é filho de Satã, enviado ali para perturbar a minha vida. Quantas vezes eu tive vontade de falar, mas às vezes eu acho que eu devia falar assim, olha, você vai para o inferno se você não parar com isso. Dá vontade de fazer. Mas Jesus falou, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Por que Jesus estava falando que eles eram do diabo com tanta propriedade? Porque eles queriam matar Jesus. E porque o diabo é homicida. A gente faz aquilo que está no DNA que foi transferido do nosso pai para a gente. Nós temos o DNA de Deus, eles tinham o DNA do diabo. O diabo é homicida, filho de homicida é homicidazinho. É isso que Jesus está falando, né? Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da verdade. Mas por que eu falo a verdade e vocês acreditam? Meu querido, o discurso de Jesus, presta atenção, o discurso de Jesus sempre foi forte nas palavras e sempre foi forte nas atitudes. Jesus nunca economizou palavra para dizer o que tinha que dizer. E nunca economizou atitude para mostrar o quanto nos amou. Ele foi à cruz por nós. O fato de ele ter ido à cruz por nós, a sua atitude de amor foi tão forte que todas as suas palavras, por mais duras que pareçam, têm crédito. Não dá para combater as palavras de Jesus. Pode pôr o peso que você achar que tem. São de Deus. Agora eu sou de Deus. O que Deus espera de mim? Então, em Atos capítulo 4, estou terminando por aqui. Atos capítulo 4, versículo 19. Pedro e João estavam cercados pelo Sinédrio. Eles estavam sendo julgados ali, tinham sido presos. E eles estavam ameaçando matá-los. Ameaçando de vários prejuízos. E disseram para eles que parassem de pregar o nome de Jesus. Olha o que Pedro e João falaram. Julgai se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Você vive num mundo em que todas as pessoas lhe dizem, olha, toma cuidado. Cuidado com o que você vai falar. Presta atenção, você vai se prejudicar. Há cerca de um mês, um ex-aluno, eu nem lembrava que ele existiu, esse rapaz. Mas não é culpa dele, a culpa é minha, porque eu não lembro de nada mesmo. Peguei uma foto do 3D1 do ano passado, que estava lá no meu móvel ali do lado da geladeira, e hoje eu peguei essa foto e descobri que eu não lembrava o nome de 75% dos alunos que estão ali naquela foto. Eu não lembro o nome. Paciência. Então, esse sujeito, que foi aluno meu há quase 10 anos, no primeiro ano ainda, muito menos eu ia lembrar. E ele me adicionou. E aí eu adicionei, e ele mandou mensagem, mas assim, ele mandou mensagem sem se apresentar. Eu falei, já que você não está se apresentando, mas quer falar comigo, então apresente-se. Quem é você? Que afinal de contas eu não lembro. Aí ele contou lá a história dele. Aí eu não lembrei, mas por algumas coisas que ele falou, deu para perceber que ele de fato havia sido meu aluno. E por causa de algumas coisas que eu havia comentado, nem é postagem, porque na verdade eu parei de postar sobre política já há algum tempo.
esse aluno escreveu assim, sabe, eu acho que você devia ser mais cuidadoso nos seus comentários, porque esses tempos que nós vemos são muito turbulentos, etc. Escrevi para ele assim, fulano, o nome dele é Marcelo. Marcelo, esse com quem você está falando é um servo de Deus. Este com quem você está falando é um servo de Deus. Minha vida foi transformada por Jesus. Eu sei em que acredito, eu sei o que eu defendo, eu sei o que eu tenho a acolher depois. Eu não vou transigir com a verdade a quem me perguntar. E aproveitei e mandei o evangelho para ele em box. Nunca mais ele me escreveu. Ele tem andado por muitos lugares do mundo, vários cursos que tem feito, muitas coisas alternativas, assim, gastronomia, coisas diferentes, assim, legais, tudo bem, foi estudar na França, né? Ele fala, eu só fico observando. Então eu também observo. Eu observo só que eu me posiciono, porque eu tenho um chamado de Deus. E se você quiser saber mais, eu posso te explicar o que Deus tem para sua vida. Parou de falar comigo. Tudo bem, não vou me ofender por isso. Quando eu estiver na frente de Jesus, eu espero que Jesus não me culpe, porque eu falei o que tinha que ser dito. Que é, na verdade, o único julgamento que importa é de Jesus. Eu estou falando essas coisas hoje, e era longo, eu sabia que era. Porque alguém comentou outro dia, fica expondo. Meus queridos, aqui a gente não está aqui para expor, nem para não expor. A gente está aqui para pegar o evangelho, para falar a verdade. O Pedro Paulo pode ter aqui uma pergunta, e pode me chamar para fazer uma pergunta, sobre qualquer assunto, e pode ser uma pergunta que a Marcela, ali do outro lado, também tem, mas nunca me fez. Pode ser uma dúvida que a Renata tem e nunca perguntou. Pode ser uma dúvida do Timóteo, do João, da Rayane, da Stephanie. E eu não vou trazer a pergunta dele, porque eu estou expondo. Não faz sentido. Não vou expor o Pedro. Nós vamos tratar as coisas que têm que ser tratadas. Eu quero vocês bem. Eu quero vocês com saúde. Eu quero vocês defendendo o evangelho, sabendo em que vocês estão se apoiando. E mais, eu quero vocês armados, porque quando vocês estiverem no ensino superior, hoje já no ensino médio, vocês serão atacados de todos os lados por tudo quanto é pensamento contrário às escrituras. E não vai ter pastor ali para te defender. É você que tem que se defender. Você tem que se defender. Como eu disse, essa onda estranha, ela não vai parar aí. Hoje estão lendo história para cachorro dormir. A gente não sabe onde as coisas vão parar, mas elas vão aumentar. O mundo todo está aceitando esse tipo de coisa. Até uma hora vai ficar tão insustentável que Jesus irá nos buscar. A igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus? Sabe o que eu espero da água da rocha? O que eu espero da água da rocha? Jesus disse que vem buscar uma noiva que se enfeita, uma noiva que se purifica. O que eu espero da água da rocha é que ela ame tanto Jesus, que ela vai se purificar de tudo. Quanto mais feia ficar a coisa aqui, mais a gente vai se purificar, porque eu não vejo a hora de Jesus voltar para nos buscar. Eu sei que a palavra de Deus fala que Deus não retarda a sua promessa, mas não diz que Deus não pode adiantar a promessa. E eu fico pensando que se a gente se purificar e andar de acordo com a palavra, e se essa for uma igreja que diz Maranata toda vez que vem essas bizarrices acontecendo, por que são bizarrices, meu filho? São bizarrices. Eu penso que a gente vai estar se preparando para receber Jesus logo. E a gente vai se guardar puro. São coisas tão bizarras. Quando eu venho para a igreja domingo à tarde, eu passo em frente ao Hospital do Coração, ali na Dante Pazanese. Muitas pessoas descem aqui na Ana Rosa e vão para o Ibirapuera a pé. A Érica um dia achou que era longe. Tem muita gente que vai, viu? E é longe. Eles vão, mas a descida é fácil, né? Não sei como é que eles vão depois. E eles vão descendo. E naquele quarteirão, que é longo,
Você vê de tudo descer. Skatista desce no meio da pista, assim, do lado do carro e tudo. Eu falo para eles assim, ó, vai começar o show de bizarrice. E você vê as coisas mais estranhas. Mas um dia eu vi uma moça que deu tanto pena. Ela tinha um casaco de brim e ela rasgou as costas do casaco de brim. Assim, o seu é de brim, Gabi? Jeans, isso. Ela rasgou nas costas um retângulo, pregou lá um pano, escrito assim, podridão. A roupa dela era toda rasgada, de alto a baixo. A moça estava totalmente, você lembra disso? Totalmente desfigurada. Era triste ver. E se eu falar que é um molambo, você vai achar ruim que eu estou sendo politicamente incorreto. Não é que eu tenho nada contra a pessoa, não é que aquilo não é dignidade humana. E ela se vestiu daquele jeito e ela colocou o emblema podridão para andar pela rua. Gente, o Senhor não nos chamou para sermos podres. O Senhor nos chamou para sermos conforme a imagem de Cristo. Cristo era podre. Você entende quão longe esse tipo de atitude está dos valores de Deus? Não é para ter raiva da pessoa, mas é para falar assim, como essa pessoa não enxerga, ela é cega. Ela é cega. É uma pena que eu estava no trânsito e ia dar para parar o trânsito e falar assim, minha filha, você vai para o inferno assim. Porque João Batista teria dito, arrependa-se, arrependa-se. Podridão. Olha, leia o mundo ao seu redor. Mas leia por esse critério, leia com essas lentes. E você vai descobrir que você não pode ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do muro. Ser omisso nesse momento, ser omisso é consentir com o que está acontecendo. Mas defenda-se, para que você não seja enganado e que você traga para dentro da igreja tipo de pensamento que não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Na igreja a gente faz tudo às claras. A gente fala nas claras. Como o índio que falou, eu não posso tomar ceia, porque você do outro lado é símbolo do ofendimento. Só que houve comunhão depois. Quem gosta de passar por uma cirurgia? Quem gosta de extrair um dente? Marina gosta de dente, porque ela ganha dinheiro para isso. Quem gosta de ter o dente extraído? Quem gosta de ir para a mesa de operação, Vitor? Ninguém gosta. Mas como é bom quando a gente sai curado do outro lado. Não é? Mas às vezes para ser curado tem que passar por isso. A gente quer evitar a cirurgia, mas às vezes não dá para evitar. É uma palavra difícil hoje. Muito difícil. Mas ela pode nos unir. Se a gente entender como Deus pensa sobre as coisas. E pode fortalecer o nosso grupo. Nós devemos nos defender. Mas devemos ir contra o mundo. Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra, porque a porta de defesa, a porta não é de ataque. Porque a igreja ataca e o inferno sai da frente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amanhã tem ensaio do coro às 16 horas. Dia 23 não tem reunião. O coro vai cantar fora. Dia 30 é renovação. Ok? E nós queremos fazer algo. Talvez eu precise da ajuda de alguns rapazes aqui para mexer nessa estrutura toda. Se Deus quiser. Pedro Paulo vai carregar tudo sozinho. Você está fazendo ginástica. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, na tua palavra nós encontramos o teu modelo de vida. O Senhor viveu entre nós. Teria sido talvez diferente se o Senhor apenas tivesse dado ordens aí do céu. Mesmo assim elas deveriam ser cumpridas. Mas o Senhor não apenas deu as ordens, como o Senhor veio à terra e mostrou para nós como se faz. Então eu te agradeço porque o Senhor foi um modelo. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a aprender o teu modelo e a defender e a viver o evangelho que o Senhor pregou. Não está em nós, Senhor. Nós somos bombardeados por pensamentos de todos os lados. Mas, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos sobre todas as coisas. Senhor, dá-nos força
Em primeiro lugar, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria que nós não temos. Mas dá-nos sabedoria para entendermos a tua palavra. Dá-nos força para resistirmos a toda falácia, a todo sofisma que é oferecido pelo mundo de hoje. O mundo está todo corrompido. Essas ideias contra a tua palavra vêm desde o século XIX, atravessando o século XX, e chegamos ao ponto em que estamos hoje. Tudo vem acontecendo. Eu sei que o Senhor é soberano e que o Senhor sabia que tudo isso aconteceria. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, dá-nos força para resistirmos. E dá-nos autoridade e poder para dizermos o Evangelho. E dá-nos o poder do Espírito Santo para convencer as pessoas, para que elas sejam ganhas, para que elas sejam salvas e suas vidas sejam restauradas. Senhor, a palavra diz que em Cristo não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há patrão. Em Cristo nós somos todos iguais. Que as pessoas conheçam Cristo. Enquanto o mundo luta por justiças que nunca serão satisfeitas. Que as pessoas encontrem Cristo. Em Cristo estão as respostas que as pessoas procuram. Mas, Senhor, se nós formos seduzidos pelos pensamentos, não teremos Cristo para apresentar. Então guarda-nos, Senhor. Guarda esses jovens. Tem alguns muito jovens aqui, muito novos. Guarda o Senhor. Guarda os que estão na universidade. Guarda, Senhor, os que estão expostos ao público. Guarde aqueles que falam nas salas de aula. Guarde a todos nós, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. E, Senhor, Maranata. Maranata, Jesus. Venha nos buscar, Jesus. Venha nos buscar. É muito bom viver aqui, nesse mundo que o Senhor criou, mas vai ser muito melhor na tua presença. Venha nos buscar, Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado hoje. Você pode abraçar o seu irmão. Você pode aplaudir o Senhor se quiser.